Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar no Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor. E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital. E diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor. Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A rádio da nação tricolor. Está no ar pela Rádio São Paulo Digital. Tricolor em Notícias. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias. Ah, mas que beleza! Segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Boa noite, nação tricolor, nação São Paulina no ar. O segundo tempo do Tricolor de Notícias. As principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube a partir de agora, no segundo tempo. Entrando em campo a equipe da Rádio São Paulo Digital, eu sou o Gerson Ferreira, como já de costume. Vamos juntos com mais uma edição do Tricolor de Notícias, a edição 2, o segundo tempo em campo, para você curtir as principais informações do nosso Tricolor, que jogou ontem contra o Cruzeiro, sem muita novidade, né? Sem muita novidade, protesto da torcida no sábado, protesto da torcida ontem no Pacaembu, ainda resquícios do que foi a eliminação na Copa do Brasil, do que foi a derrota para o Bahia nos 2 jogos por 1-0, a derrota no Clássico Majestoso e demais outras coisas aí que vem acontecendo no São Paulo nos últimos tempos. Jogadores apáticos, ontem com um bom primeiro tempo, a gente vai falar sobre isso. Primeiro tempo até que razoável do São Paulo. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar da maneira que enfrentou o Cruzeiro ontem. Porém, na segunda etapa voltou a ser o São Paulo que a gente conhece. Mais uma vez o time decaindo fisicamente, algo que tem atrapalhado e muito o rendimento do time dentro de campo. Nessa temporada e nas demais, eu tentando buscar na memória que a última vez em que o São Paulo teve fôlego suficiente para enfrentar seus adversários até o final, eu sinceramente não lembro. E isso tem prejudicado muito o time, porque no segundo tempo é onde a maioria das coisas acontecem. Se a gente pegar a quantidade de gols na história que saíram no segundo tempo, é muito, mas muito, a porcentagem muito maior do que sai no primeiro tempo. Primeiro aquele estudo daqui, o time da casa de lá. E você não pode ter um time profissional que cai tanto fisicamente como caiu o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Isso tem se tornado aí uma rotina para o torcedor são paulino acompanhar.
Tricolor de Notícias, segunda edição, com as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Temos muitas coisas para tratar, né, como já é de costume, no Tricolor de Notícias no day after ou no dia seguinte, se você preferir, a mais uma rodada, mais uma partida do São Paulo. Algumas informações de bastidor. Lembrando que teremos mais 2 jogos até a parada para a Copa América, que começa no dia 14 no próprio estádio do Morumbi. O São Paulo enfrenta ainda o Avaí e o Atlético Mineiro antes dessa parada e dessa pausa para a Copa América 2019 aqui em território brasileiro. Vamos ouvir o Cuca, vamos ouvir o Hernanes falando a respeito da partida de ontem. Vamos falar também de Thiago Volpi. É uma coisa interessante, torcedor são paulino. Vocês perceberam que quando a gente tem um time bem montado, um time que está dando liga, um time que está conseguindo os resultados dentro de campo e tem a tal da confiança. Vamos pegar o exemplo de 2018. Em meados desses dias, lá em 2018, pré-Copa do Mundo da Rússia, nós éramos praticamente os líderes do campeonato, né? Um dos líderes do campeonato, não estávamos na liderança, mas brigávamos ali. E a gente tinha aí no currículo daquele time uma vitória histórica contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, algo que nunca havia acontecido. Nós tínhamos uma vitória em um clássico contra o Santos, lembra o gol de cabeça do Diego Souza? Nós havíamos ganhado bem do Vitória no Morumbi, bem do Botafogo no Morumbi. Nós éramos um time coeso, aquele time do Argui. Time coeso. Porém, não tínhamos goleiro. E hoje, nós temos um goleiro que salvou o São Paulo ontem de perder para o Cruzeiro em casa. O Thiago Volpi salvou o São Paulo. Repito aqui, o Thiago Volpi deu esse empate para o São Paulo. E agora a gente não tem um time. Até temos. Até melhor do que aquele do ano passado. Porém, a confiança lá embaixo. E um treinador que se mostrou, por enquanto, perdido. Ainda não conseguiu dar a liga necessária que esse time merece. Com o elenco que tem o Cuca nas mãos, eu me arrisco a dizer que se o Aguirre tivesse esse elenco o ano passado, nós teríamos batido campeão com algumas rodadas de antecedência. Pelo trabalho que o Aguirre fez. Isso é óbvio. Eu ainda confio no Cuca, eu tenho certeza que essa parada para a Copa América aí, ele vai dar uma ajeitada nesse time. E aí eu acho que a cobrança pós-Copa América pode ser mais veemente em cima do treinador do São Paulo. Porque esse não é a pré-temporada, não é o time que foi treinado por ele em uma pré-temporada. Certo? E as ideias de jogo dele ainda não estão encaixadas da maneira com que tanto o Cuca quanto a diretoria e principalmente os torcedores do São Paulo esperam. Por falar em Cuca, como já é de costume, no Tricolor de Notícias segunda edição, vamos ouvir o treinador falando em entrevista coletiva após empate com o Cruzeiro ontem no Pacaembu, e na sequência a gente comenta alguns pontos em cima da entrevista coletiva do Cuca e também já um comentário a respeito do que foi o jogo de ontem, o empate em 1-1 entre São Paulo e Cruzeiro no estádio Paulo Machado de Carvalho. Fala, Cuca! Campeonato, mas com certeza não vai permanecer lá até o final do campeonato, porque tecnicamente é uma grande equipe. Então a gente tinha como contraproposta, né, a velocidade, a verticalidade, e a gente conseguiu sair na frente com 1-0, uma jogada bonita e a conclusão do Pato. Já no segundo tempo nós não conseguimos encaixar essa mesma velocidade para fazer o segundo gol, que esse tipo de jogo é um jogo perigoso, pela qualidade técnica e individual que os jogadores do Cruzeiro têm. O Thiago Neves foi muito feliz na falta que ele bateu, que ele cobrou. Foi realmente uma bola indefensável. E depois que nós tomamos o gol, aí nós tentamos buscar a vitória, né? Eu acho que o placar foi justo, fica uma impressão assim, no final de um Cruzeiro melhor, como foi quando nós ficamos com um jogador a menos e aí eles tiveram 2 bolas que poderiam ter ganho o gol no final do jogo. Cuca,
desde que você chegou, você tem nos avisado que há um desequilíbrio físico na equipe. Eu quero saber se esse desequilíbrio hoje é fundamental para essa queda de rendimento e se você entende que a paralisação para a Copa América vai ser o suficiente para você conseguir resolver esse problema. Lógico que vai ajudar bastante para que a gente tenha, dar uma nivelada geral em todos os sentidos. Não podemos hoje aqui, de forma alguma, pôr a culpa em desequilíbrio físico. Houve um desequilíbrio técnico também. Nós perdemos a qualidade técnica no segundo tempo, coisa que no primeiro tempo tivemos. Quando a gente pôs 2 jovens com força, melhorou com a entrada dos 2 meninos que entraram, um pelo lado direito, um pelo esquerdo, para que a gente tivesse uma profundidade maior. Até tivemos, né? Mas faltou criar a chance mais viva. A chance mais clara que nós tivemos foi estava 1-0 para nós, num contra-ataque puxado, bem tocado, que nós, no último passe, erramos. Se a gente ali acerta, faz o segundo gol, aí sim era um jogo para vencer. Cuca, você falou na sexta-feira que talvez o principal problema do São Paulo seja a questão emocional. Isso ajuda a explicar um pouco um desempenho tão ruim em casa. No Brasileiro, por exemplo, só ganhou 1 de 4 jogos, perdeu para o Bahia. Acaba sendo mais difícil olhar e ver o torcedor ali, saber que se o atleta vai errar, vai vir uma cobrança, do que jogar com o visitante? Não, no Brasileiro empatou com o Bahia, né? Perdeu na Copa do Brasil. Hoje era um jogo dos mais perigosos que tinham, porque tem um descontentamento grande e natural que o torcedor tem em cima da eliminação da Copa do Brasil. Então, os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu quero até agradecer grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passa, e incentivaram e deram seu apoio. A outra parte cobra, lógico que o pessoal sente, né, mas é um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe sempre fica uma sequela, essa consequência. Agora nós temos 2 jogos fora de casa para fechar essa primeira etapa. Se a gente consegue 2 vitórias, acabamos com 18 pontos, o que é a meta de 2 pontos por partida. São jogos difíceis, Avaí e Atlético Mineiro, mas eu entendo que a gente pode sair com 2 vitórias. Agora, Cuca, aqui. Dá para explicar essa inconstância do São Paulo durante a partida, né? Como você disse, começou bem, no segundo tempo deu uma queda, depois recuperou no final. E essa pressão da torcida, de alguma forma, pode afetar também o desempenho dos jogadores, principalmente os mais jovens? Claro, porque é tudo novidade, né? A gente aqui não quer pôr a culpa de forma alguma em ninguém, muito menos no torcedor que vem, que apoia, incentiva. A grande parte, hoje a grande maioria fez isso, mas tinha uma parte que cobrava. Então é natural que o jogador sinta um pouco o jogo, né? Mas vai passar. O Cuca, por mais absurdo que possa parecer, o futebol brasileiro já demonstrou várias vezes esse tipo de problema, né? Sobra para o técnico. Se a coisa não melhora, vai sobrar para o técnico. E você sente o respaldo da diretoria para que você siga esse trabalho até o final da temporada numa boa? Nós vivemos sempre numa insegurança geral no país, né? No futebol. Não só no futebol, né? Mas no nosso ramo. O que mantém técnicos são desempenho e resultados. Alguns é mais o resultado do que desempenho. A gente tem visto aí treinador sair com 70% de aproveitamento. Mas eu não vejo assim um risco de demissão, mas a gente tem que reagir. Lógico que se vier a parada, você tem aí mais 2 resultados ruins, e aí já não são mais 5, são 7. Então, eu sou muito vacinado quanto a isso. Eu sei que o que mantém técnico, mais do que tudo, é o resultado. E nós temos que buscar esse resultado. Um dos problemas que o São Paulo tem enfrentado é o camisa 9, né, o centroavante. Queria que você avaliasse o desempenho do Pato hoje. Jogou um pouco mais enfiado nessa função, se ele fez o que você esperava dele. Então, o que eu peço para o Pato é para que ele flutue entre as linhas do zagueiro e do volante, né? Que ele não jogue de costa, que ele tente buscar essa infiltração. O gol dele foi um gol assim. Mas nós temos que oferecer uma bola diferenciada para ele. Por exemplo,
Ainda que a gente em 10, não adianta ficar lançando bola direta do zagueiro para ele ou do goleiro para ele. A gente tem que ter a saída de jogo para que ele venha da figura do 9 para o 10 para fazer a jogada, para quem venha, como ele fez, como ele estava fazendo lá na Bahia, até a gente tomar o gol, como ele fez a parte do primeiro tempo aqui. Agora, no segundo tempo, não conseguiu. A gente espetou muita jogada direta, que não é o que a gente queria, nem o que a gente treina, nem o que a gente pede, e que a gente tenha uma saída de bola melhor, né? De trás para frente, para facilitar o trabalho dele. Mais alguma pergunta para o Cuca? Você acabou de dizer que essa não é a maneira que você gosta que o seu time jogue, de fazer ligação direta e tudo mais. Mas essa foi a maneira que o time acabou jogando a maior parte do tempo no jogo hoje. Foi um pedido para você, depois que o time acabou fazendo um gol, por causa do momento que o time vem vivido? Ou foi circunstâncias do jogo e o que foi acontecendo foi mais por causa do Cruzeiro? Não, no primeiro tempo não jogou a bola pé em pé, tocou bem a bola, a posse de bola foi equilibrada, eles tiveram um pouco mais de posse de bola na segunda etapa. Finalizações foi praticamente igual. O que deu um desequilíbrio foi depois no final, que ficamos com 1 a menos. Mas acho que o resultado do empate foi um placar justo. Esse é o nosso Alex Estival. Cuca, treinador do São Paulo, não é um mau treinador, eu já disse isso aqui para você que me acompanha aqui no Tricolor Notícias. O Cuca, para mim, é um treinador certo para o São Paulo. Está cometendo alguns equívocos, tem cometido, né, alguns equívocos, principalmente nesse mata-mata de Copa do Brasil. O Cuca parece que ele não fez a leitura correta, né, do que o time precisava para passar no mata-mata em 2 jogos contra o Bahia. Isso acabou prejudicando muito aí o desenrolar do time nos 2 jogos, né? Quando ele não teve o Hernanes, não teve o Antony no primeiro tempo contra o Bahia, no jogo do Morumbi, no jogo de ida, e ele abdicou de uma coisa que os times do Cuca não costuma deixar passar, que é a verticalidade, que é jogadas em linha de fundo, jogadas em profundidade. A gente tem os fatores falta de sorte, noite inspirada do goleiro adversário, isso tem acontecido com frequência contra o São Paulo. Porém, você não pode apenas contar com a sorte ou contar com um mau dia, uma má noite do goleiro do time adversário. Você precisa ter alternativas. Mas o mais interessante não é que o São Paulo não tem alternativas quando o seu jogo principal ele é anulado ou em partes cancelado pelo time adversário. O grande problema do São Paulo, no meu modo de ver, é que ele abdica da sua própria característica. O Cuca ele gosta de jogar como centroavante, isso é fato. Ele parou de cobrar aí nas últimas 2 coletivas porque ele deixou o Pato, que é aquele cara que mais se aproxima no camisa 9, em um jogo em que o São Paulo precisava de 2 gols contra o Bahia em Salvador, ele deixou o Pato no banco para colocá-lo no segundo tempo. É uma opção você poupar o atacante para ele entrar na segunda etapa? É uma opção, isso é válido. Mas para um treinador que em todas as outras coletivas pedia e falava que carecia de um atacante, um 9 nato, um cara de referência, quando você tem um cara que mais se aproxima, que no caso é o Pato, em um jogo que você precisa de gols, aí você cai numa espiral de incoerência gigantesca. Isso ficou óbvio. Ou o Cuca ele mudou de ideia, ele não precisa mais que o time dele jogue com um centroavante, com um cara fixo de área, certo? Ou ele se contradiz. Os times do Cuca sempre teve um camisa 9 de referência, sempre teve 2 caras pelas pontas, os atacantes velozes, fazendo a jogada de verticalidade, indo à linha de fundo, fazendo ultrapassagem, tabelando com os laterais, com os alas, né, como a gente chama. E um ponto primordial para mim, e nos times do Cuca,
é a linha de meio de campo defensiva que precisa saber jogar ofensivamente nos times que têm jogadores velozes pelas pontas. Gente, o Hudson não dá. Não dá. O Hudson chega. O Hudson ontem, ele não conseguiu acertar passes, ele não conseguiu tabela, ele não conseguiu roubar a bola. O Hudson, eu já falei isso aqui, ele parece cerca de arame liso, sabe? Só cerca, mas não pega ninguém. E ontem a falta que originou o gol do Thiago Neves, aliás, um golaço, fazia tempo que eu não vi um gol de falta desse jeito, infelizmente contra nós, um lance totalmente desnecessário a falta que o Hudson fez. Não era que o cara tava armando o chute pra bater no gol, não era que o cara tava indo em direção ao gol, não era uma jogada promissora do time do Cruzeiro. Era uma jogada em que ele errou o primeiro bote e no segundo bote ele pegou o cara. É uma falta que, numa interpretação de um jeito ou de outro, você não daria. Pode até ser discutido isso. Porém, ele faz uma falta desnecessária onde o time está ganhando de 1-0, precisa manter a bola longe da área, ele faz uma falta frontal. Sabendo que do outro lado tem bons, excelentes batedores de falta. Isso é questão de inteligência do jogador. O jogador tem que sentir o jogo, ele tem que saber, ele tem que estudar, ele tem que saber que o Thiago Neves é bom na bola parada, que o Robinho é bom na bola parada. Então, evitar ao máximo. A falta na beira da área tem que ser um dos últimos recursos a qual você precise parar uma jogada. Então, o Hudson faltou um estudo aí. E outra, ele jogou no Cruzeiro há 2 anos, gente. O cara conhece. Os companheiros deles jogavam, treinavam com os caras. É claro, com a falta, uma vez ou outra, a gente tá falando de futebol, isso é inevitável. Mas o problema é que ele teve 2 chances, 2 oportunidades de não fazer a falta e ele acabou fazendo. Fora que eu não consigo ver o Hudson de lateral mais. Ele foi bem, como o Mancini foi bem. Foi uma fase boa, claro, concordo com isso. Porém, ele nunca demonstrou com a camisa do São Paulo que ele mereça nem ser titular no meio de campo como na lateral. E agora tá demonstrando que é um jogador de fases, que passa por alguns momentos bons e nos outros declina da maneira com que o time perde uma peça numa posição que é importantíssima, se não a mais importante no time de futebol. Em que você tem uma função defensiva, para você ser um terceiro zagueiro, para você ajudar na marcação, e que você tem a função ofensiva em fazer a bola transitar da defesa para o ataque com qualidade. E fora que você é o cara que vai articular, você ora cai pelo lado do campo, né, do setor que você joga, pela direita, no caso do Hudson, né? Então a gente já tem o Luan, que é um excelente marcador, certo? A gente está sem sorte de perder o Lisieiro, que é um cara canhoto, que joga pela esquerda, que tem velocidade, que é mais agudo, chuta de fora da área, tem um passe bom, ele é quase que um meia e marca bem também. Não é uma das melhores qualidades do Lisieiro, mas ele marca também. Então ele é um marcador bom e um excelente, na minha opinião, é claro, e um excelente volante de transição, um cara ofensivo. Se a gente não tem mais um cara que faça essa função, a gente tem que buscar alternativas. O Hudson não é esse cara. O Hudson ele perde na corrida. Será que o Igor Gomes não consegue fazer essa função se ele treinar? Porque aí nós teríamos um cara que é excelente passador, excelente, eu tô sendo exagerado, né? Vamos lá, vou refazer. Pega o Igor Gomes, que é um bom jogador, de razoável para bom, coloca ele de volante. Porque se você for pegar os outros volantes que nós temos no elenco, 6 por meia dúzia. Você vai pegar o William Farias, é um cara marcador, vai se repelir ali com o Luan, porque os dois marcam. Lembra de Luan e William Farias na final do Campeonato Paulista? O que aconteceu? Gol dos caras aos 44 do segundo tempo. Certo? Você vai colocar o Jusilei, que não joga há anos aí no São Paulo, que também era um cara no ano de 2016, 17, principalmente, né? 16 eu tô errado, 17, 18, o ano passado, começo do ano passado também, um jogador indispensável, porque tinha
marcação e posse, toque de bola, ultrapassagem, nós temos o Tietê, certo? Então, o Tietê seria essa opção, esse jogador que faz a saída, faz a jogada de ataque, faz também a questão defensiva muito bem, mas só que o Tietê está sobrecarregado, muito sobrecarregado, principalmente na questão da marcação. Quando ele está bem marcado, o São Paulo perde praticamente a saída de bola. Então, já que o Cuca pretende jogar com aí praticamente 3 volantes, eu daria mais uma chance aí, ou por Igor Gomes, né? Por Igor Gomes aí no lugar do Hudson, ou com o Tietê na lateral direita, né? Essa é a minha transição. Se você ainda não entendeu, eu coloco o Tietê para a direita e coloco um volante mais, possamos dizer, com a qualidade melhor do que o Luan na saída de bola. É esse ponto que eu quero chegar. O William Farias, nem Jusilei são esses caras para fazer essa função, na minha opinião. Então, ou você busca, já que não temos o Lisieiro, ou você tenta buscar uma alternativa dentro do elenco, ou você muda o jeito de jogar. Muda o jeito de jogar, coloca 3 zagueiros. Joga no 3-5-2, coloca 2 meias. Aí você tem Igor Gomes, você pode ter o próprio Vitor Bueno, que jogou bem ontem, o primeiro tempo. Eu não tiraria o Vitor Bueno. De maneira alguma tiraria o Vitor Bueno do jogo de ontem. Você tem a opção do Hernanes também, que ainda não entrou em forma. Eu vi até um meme hoje da torcida do São Paulo que parece que o Hernanes que voltou da China é uma cópia, né? Das mais fajutas aí que os chineses fazem. Não é aquele Hernanes de 2017, perdão. Passa longe. Depois dessa parada para a Copa América, se o Hernanes não voltar da maneira com a qual o torcedor tem expectativa que ele jogue, e eu acho que ele também tem essa expectativa, algo muito sério está acontecendo com o Hernanes. Na parte mental mesmo, na parte psicológica. Tá? Fica essa dica aí. Fica essa dica. Por falar em Hernanes, o Profeta falou também ontem nos vestiários, nos baixos do Pacaembu. Vamos ouvir o que disse o Hernanes para a gente contextualizar e passar régua aí no assunto Cruzeiro e falar aí já da projeção do São Paulo aí para os próximos dias, para as próximas rodadas. Lembrando que teremos ainda mais 2 jogos do São Paulo antes da parada para a Copa América. Fala, Profeta. Avaliação. Sim, eu acho que eram 2 equipes que estavam vivendo um momento não tão feliz, né? O Cruzeiro vem também na sequência de vários jogos sem ganhar, a gente também, então fizemos o primeiro tempo bom. No segundo tempo, o Cruzeiro, pela qualidade que tem, conseguiu imprimir um bom ritmo e ter um domínio maior no segundo tempo, né? E alcançou o empate no golaço do Thiago Neves. Então, mas eu acho que com toda a situação, a gente não podia hoje não pontuar. Então, esse 1 ponto, nós não estamos satisfeitos, mas ele foi de suma importância para nossas pretensões no campeonato. Você sentiu um desconforto ali, você sentiu um desconforto ali do primeiro para o segundo tempo? Queria saber qual o grau, existe algum risco de lesão, tá tranquilo para os próximos jogos? Não existe nenhum risco, foi justamente essa prudência, né? Como fazia, acho que quase 2 meses que não jogava 90 minutos, joguei contra o Bahia, já vindo de um desconforto que eu senti no primeiro jogo contra o Bahia pelo campeonato. E então, quando senti hoje, avisei o Cuca, queria até voltar, mas ele preferiu ser prudente e não arriscar, né? Porque temos aí mais 2 jogos importantes que agora é preparar bem para os próximos jogos. Você falou sobre essa não podia não pontuar hoje, enfim, dentro de todo o contexto que está acontecendo. Vocês chegaram, com certeza viram a torcida mais afastada protestando, ontem em frente ao CT. De que forma isso bate em vocês? Não, cara, assim, com certeza a gente não está feliz pelo resultado que a gente, nos últimos, na verdade nós estamos 2 semanas, né? Porque a gente estava vivendo um momento bom. E de repente em 2 semanas a gente não conseguiu os resultados que queríamos.
Então é compreensível, o torcedor tem total direito de protestar, de xingar, de fazer como eles fizeram. A gente, hoje, o resultado é outra coisa, mas eu, com todo o meu coração, eu estou orgulhoso da entrega que o nosso time lutou por esse ponto. Então eu vi ali o Bruno Alves, o Anderson, fazia tempo também que não jogava, o Luan também, que vinha de uma, Tietê, que estava super cansado, uma sequência grande, e assim, os caras deram a vida de uma maneira incrível. Então eu sei que compartilha do torcedor, mas pela entrega que estamos colocando em campo, eu sei que vai virar, o nosso momento vai chegar e nós vamos conseguir a estabilidade que queremos. Nível, Hernanes, do desafio que o São Paulo tem que enfrentar para superar o lado psicológico? O lado psicológico, nós temos que focar em nossas funções, né? Assim, cada um tem que silêncio, trabalho e focar no que cada um sabe fazer. Não adianta eu querer ir jogar de zagueiro ou o zagueiro querer jogar de atacante. Não, cada um dentro da sua função, falar menos, trabalhar mais. Mas no futebol é assim, às vezes você se esforça, não acontece, mas com um pouquinho mais de esforço vamos conseguir. Sim, eu acho que eram duas equipes que estavam vivendo um momento não tão feliz, né? O Cruzeiro vem também na sequência de vários jogos sem ganhar, a gente também, então fizemos o primeiro tempo bom, no segundo tempo o Cruzeiro, pela qualidade que tem, conseguiu imprimir um bom ritmo e ter um domínio maior no segundo tempo, né? E alcançou o empate no golaço do Thiago Neves. Então, mas eu acho que com toda a situação a gente não podia hoje não pontuar. Então, esse um ponto nós não estamos satisfeitos, mas ele foi de suma importância para nossas pretensões no campeonato. Sentiu um desconforto ali. Tá a palavra do profeta Hernanes, algumas coisas que o profeta falou, e entre elas essa última resposta aí, na verdade uma resposta repetida, né? O profeta falando a respeito de que o importante foi pontuar. É interessante essa fala do Hernanes porque realmente é importante pontuar num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, e eu já falei aqui aquela tal matemática lá dos 2 pontos por jogo, né? Se São Paulo mantiver essa média aí, certamente brigará por cima aí no Campeonato Brasileiro. Fato é que não só de pontos de 1 em 1 ponto vive o futebol brasileiro, né? Ou vive o futebol de time grande. Se você pegar aí que o São Paulo venceu a primeira contra o Botafogo, venceu a segunda contra o Goiás, certo? Então 6 pontos aí de 6 disputados. Então, nas 3 primeiras rodadas, nas 4 primeiras rodadas, né, vamos pegar assim, de 15 pontos o São Paulo fez de 4, né, de 12, né, na verdade, né, 4 vezes 3, 12, de 12 pontos o São Paulo fez 10, né, um empate com o Flamengo aí nesse termeio aí. Então você pega 4 jogos, divide, né, então de 12 pontos fazendo 10, muito bem. Essa é uma pontuação de time que vai brigar em cima no Campeonato Brasileiro. Fato é que depois do jogo contra o Fortaleza, aí a gente teve um empate contra o Bahia, certo? Depois a derrota para o Corinthians. E agora o empate com o Cruzeiro. Então de 9 pontos que já foram disputados, apenas 2 conquistados. Então a média de pontos já foi lá embaixo. Olha só como decaiu da rodada passada. Se na próxima rodada contra o Avaí o São Paulo não conseguir vencer, para chegar a 5 pontos pelo menos de 12 disputados, olha só como caiu a média. Mesmo que o São Paulo vença o Avaí, dos 4 últimos jogos, Bahia, certo? Corinthians, Cruzeiro e Avaí, se o São Paulo, mesmo vencendo o Avaí, terá feito apenas 50% dos pontos possíveis, menos do que esses 50%, né, dos pontos possíveis. De 12, o São Paulo vai fazer apenas 5. E um empate ou uma derrota para o Avaí, aí joga o time lá embaixo mesmo, na questão de pontuação. Isso acaba com a moral do time e isso acaba com a matemática, que é aquela de 2 pontos para o jogo. É claro que você é uma média, né? Porém,
essa segunda parte, né, do São Paulo aí, ela tem deixado a desejar. Tem deixado a desejar, porque a gente chega aí. Eu dividi em 4, porque a gente vai chegar na 8ª rodada agora, né? Então aí esses 4 primeiros jogos, o São Paulo conquistou aí os 10 de 12 e agora, fechando aí mais uma leva aí, pode conquistar no máximo 5 de 12. Então, realmente para você ver o quanto caiu a média do São Paulo para um time que quer brigar lá em cima pelo Campeonato Brasileiro. O Hernanes falou também sobre o desconforto muscular que o tirou do segundo tempo. Segundo ele, foi só uma precaução aí do próprio técnico Cuca. E aquilo que a gente tem repetido aqui, o Hernanes não está em forma. Desde que voltou da China, a gente já está no mês 6 e o Hernanes, o profeta, ainda não conseguiu entrar em forma. É algo surreal, para não dizer outra palavra. Falou também aí do protesto da torcida, que a torcida tem razão. O Cuca já tinha falado também que isso pode até mesmo fazer com que alguns jovens sintam a pressão, mas é isso, meu amigo. Jogar em time grande é isso. A garotada vai ter que entender que ela está no São Paulo e que o São Paulo é um time que está na fila há mais tempo, é dos times grandes que está na fila há mais tempo e eles tiveram a chance. A própria molecada teve a chance, é claro que eles não precisam carregar esse peso pro resto da vida. Mas a própria molecada teve a chance de, no Campeonato Paulista, aí, fazer história e deram a famosa pipocada, podemos dizer assim, pro rival lá em Itaquera, mais uma. Então, são jogadores profissionais que recebem, que ganham por isso, que foram preparados, espero que assim tenha sido, desde a base para serem aí jogador de time grande. Então tem que aguentar a pressão aí. Luan, Toró, Igor Gomes, Lisieiro, Valse. Estão no time grande, rapaz. Para defender essas 3 cores aqui, é só você pegar os exemplos aí de jogadores do passado. Olha o Lucas aí fazendo sucesso. Por pouco não foi campeão da Champions aí, sendo protagonista. Olha o David Neres onde está. Olha onde o Kaká chegou. Onde o Denilson chegou. E tantos outros jogadores. Olha para o maior de todos. Olha para Rogério Ceni. Que veio daí de baixo. Veio aí. De onde vocês vieram. Garoto. Veio para um time cheio de estrelas. Garoto. E se tornou o maior jogador da história do São Paulo, na minha opinião. O Cuca falou também anteriormente aí, só pra resgatar essa frase aí do Cuca, né, essa resposta do Cuca, que ele se sente aí com o respaldo da diretoria, né, por hora, que ele sabe como é que funciona o futebol brasileiro, onde é cobrado desempenho e resultado, mais resultado do que desempenho. No momento ele disse que não vê risco de demissão, mas, aquele mas bem, sabe, com um monte de A e um monte de S, mas a gente sabe como funciona no Campeonato Brasileiro, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Esperemos que não, esperemos que a máquina de moer técnicos do São Paulo Futebol Clube tenha parado aí no Jardine. E que o time dê tempo aí ao Cuca, que eu acho que o Cuca tem sim condições de colocar esse time nos eixos aí no próximo semestre, né? Pós essa parada para a Copa América. E infelizmente tenho que falar aqui pro ano que vem, porque o São Paulo tem apenas o Campeonato Brasileiro e conseguiu ser eliminado de todas as competições já no primeiro semestre de 2019. Infelizmente. Tá certo? Falamos bastante então a respeito do jogo de ontem entre São Paulo e Cruzeiro, o próximo jogo do Tricolor contra o Avaí fora de casa lá na Ressacada. Esse é o Tricolor de Notícias, segunda edição, as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor. E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital. E diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br, o portal da Nação Tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A rádio da nação tricolor. Está no ar pela Rádio São Paulo Digital. Tricolor em Notícias. No ar o Tricolor em Notícias, o segundo tempo das principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Por falar em informação, vamos então com a atualização das principais notícias do nosso Tricolor. Notícias que você pode achar lá no site São Paulo, no portal sampaulodigital.com.br. Acompanhe, curta nossas redes sociais também, da Rádio São Paulo Digital, e fique por dentro aí das notícias mais atualizadas. A todo momento tem notícia atualizada do São Paulo Futebol Clube para você, torcedor são paulino. A notícia mais quente ou a mais interessante, que se podemos dizer assim, que foi pipocada na manhã dessa segunda-feira, é que, segundo aí jornalistas, né, segundo o portal UOL, na verdade, o São Paulo começou uma busca aí pelo um dono aí da camisa 9. E o nome cotado aí é o atacante Ricardo Oliveira, que atualmente está no Atlético Mineiro. O problema de centroavantes no São Paulo foi identificado pelo técnico Cuca, como a gente já falou aqui anteriormente, que já havia pedido à diretoria a compra de um atleta que suprisse aí a necessidade do clube. Ainda não há nenhuma especulação sobre valores. O São Paulo passa por problemas no elenco e a diretoria terá provavelmente uma lista de dispensa, o que pode ser uma opção para suprir o rombo de 35 milhões somente com as eliminações, né? Então o São Paulo aí perdeu dinheiro, eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil e da Libertadores da América, e isso vai estourar aí em vendas, com certeza, aí alguém da base, aí alguma joia da base, infelizmente vai ter que ser vendida para cobrir o rombo aí que eles próprios, né, que os próprios jogadores não conseguiram dentro de campo, o mínimo de passar para uma fase subsequente aí de uma Copa Libertadores, de uma Copa do Brasil. Que vergonha, gente. Analisando friamente, é uma vergonha um time do tamanho do São Paulo passar por uma situação dessa de ser eliminado na primeira fase de duas competições tão importantes e tão rentáveis para os cofres do clube, né? Chegou na final do Campeonato Paulista aos trancos e barrancos, com a garotada em alta, né? Valeria muito pela moral, valeria muito pela moral, mas a premiação não é lá essas coisas, né, no Campeonato Paulista. Porém, as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores na primeira fase é algo que surreal. Rapaz. São Paulo aí, de acordo com o planejamento do Tricolor, a meta é chegar até o fim do ano com 120 milhões apenas em venda de jogadores entre janeiro e dezembro deste ano de 2019. Com a abertura da janela prevista aí para o próximo mês, a compra do atacante talvez seja a principal contratação do clube, né? O Tricolor ainda não enfrenta uma crise financeira, mas caso não faça a lista e contrate o jogador por valores altos, o clube pode começar a entrar em mais uma crise. Opinião. No atual momento do São Paulo, no atual momento do time, agora, cairia como uma luva. Ricardo Oliveira no São Paulo, hoje, cairia como uma luva. Chegaria, pegaria a 9 e jogava. Aí sim, colocaria o Pato para jogar na do Toró, na do Antony, certo? O Ricardo Oliveira de 9, o Pato flutuando, jogando como pelas pontas ou como segundo atacante, flutuando entre as linhas adversárias, como disse o Cuca, e como eu tenho dito aqui nos programas anteriores. Você vai se lembrar disso, torcedor? Aí nós teríamos um ataque de respeito, entre aspas, é claro. Não quero virar meme aqui. No atual momento cairia como uma luva. E quando o Pablo voltar, aí a gente não sabe. Aí o Cuca se vira. Põe o Pato de um lado, o Pablo fica na reserva, não sei. Mas o fato é que o São Paulo precisa de um atacante. Por estilo de jogo que o técnico Cuca tenta impor nos times a qual ele passa, cairia como uma luva. Essa é a minha opinião. São Paulo também avança em negociação com o Adriano, lateral direito, tá lembrado? Negociação aí que não esfriou ainda, mas mantém cautela aí, o agente do jogador se diz otimista. Apesar desta evolução nos bastidores, o São Paulo mantém a cautela aí e vê a conversa por Adriano longe de um desfecho.
Oficialmente, o clube não comenta sobre negociações. Durante viagem à França, o diretor executivo Raí avançou nas conversas. Adriano está de saída do Besiktas, fica livre no mercado a partir deste mês de junho e quer voltar ao Brasil. O empresário do jogador de 34 anos, o Fábio Santana, confirmou o avanço nas negociações com o São Paulo e se diz otimista, abre aspas aqui para o agente do Adriano. Está bastante avançado e estamos na expectativa de um final feliz. Nos próximos dias ele pode estar pintando no Morumbi. Estamos otimistas, disse o empresário do jogador. O agente Adriano também comentou sobre as conversas com o diretor executivo de futebol, Raí. É um cara do futebol bastante diferente dos outros dirigentes que não são do futebol. É uma conversa bastante clara. Parece um profissional muito qualificado e transmite muita segurança no que fala. Vários outros clubes estão querendo tirá-lo do São Paulo, mas dei minha palavra ao Raí. Agora só depende do São Paulo, afirmou aí Fábio Santana, agente do Adriano. Segundo o empresário, Adriano está em Barcelona, na Espanha, onde aguarda o desfecho das conversas para viajar ao Brasil e definir o seu futuro. O São Paulo contratou 11 jogadores já para esse ano de 2019. O último dele foi Marquinhos Calazans, regularizado no bid aí e já estreou na partida de ontem contra o Cruzeiro. Adriano, pode vir. Aqui você chega, você pega 2, pega 14, pega 60, a número que você quiser, você entra em campo e vai ser titular aqui no São Paulo. Me parece aí, pelas palavras do agente, o São Paulo não comenta, isso é uma, não vamos dizer uma regra, né, mas uma filosofia de trabalho aí do Pássaro e do Raí, não comentam esse tipo de negociação em andamento, mas fato é que esse otimismo aí do empresário do Adriano deixa eu particularmente feliz. Eu acho que o Adriano é um jogador que aqui no futebol brasileiro ele chega e pega a camisa de qualquer time aí na lateral direita e vai pra dentro. Ainda mais no São Paulo, onde a gente tem Igor Vinícius, que é um cara esforçado, né, mas um jogador que pesa 50 quilos, tem 1,60 m, jogar na lateral, onde você precisa marcar, voltar pra marcar. A gente viu ontem aí, né, como que ele foi expulso. Perdeu na corrida, teve que apelar, puxar a camisa do jogador e fazer a falta e consequentemente expulso aí de maneira justa, na minha opinião, né? Lucas Fernandes do São Paulo desperta interesse de clubes europeus e o Porto fez uma sondagem ao tricolor. A boa temporada de Lucas Fernandes, emprestado pelo São Paulo ao Portimonense, lá da terra de Newton Nunes, aqui da São Paulo Digital, desperta o interesse de outros clubes da Europa. O Porto, vice-campeão português, é um dos maiores interessados. O contrato de empréstimo de Lucas Fernandes ao Portimonense termina no dia 30 de junho com uma cláusula de opção de compra estipulada em contrato. O valor não foi revelado por ambas as partes. Desde setembro de 2018, no clube português, Lucas Fernandes fez 30 jogos e terminou como titular absoluto do time do técnico Antônio Folha. O Porto já fez sondagens, mas precisa se acertar com São Paulo caso deseje de fato contratar o atleta de 21 anos. Lucas Fernandes está com a seleção brasileira sub-23 na disputa lá do torneio de Toulon, o famigerado torneio de Toulon, onde está também o São Paulino Antony. Lucas Fernandes, né, também aí a competição que vai terminar aí no dia 15 de junho, e antes disso não deve haver uma definição aí sobre o futuro do jogador que na base era conhecido como Profetinha, o novo Hernanes. E a gente viu que não, pelo menos até essa primeira passagem, não foi o que aconteceu. No último dia 28, o Meia apareceu aí no CT do São Paulo para visitar aí os companheiros de clube e o seu contrato com o Tricolor vai até dezembro de 2021. Dezembro de 2021. As partes não comentaram o valor da multa rescisória. Pelo São Paulo, Lucas Fernandes disputou 53 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Muito pouco, né? Muito pouco para uma promessa tão grande que era o Lucas Fernandes. Entre janeiro e setembro de 2018, participou de 17 das 47 partidas do São Paulo. O jogador de 21 anos subiu ao profissional em 2016, naquela leva que veio David Neres, Luiz Araújo, né, o Lucas Cal, o Militão, né? O Luan é um pouquinho mais recente, né? Porém, o Lucas Fernandes vem nessa leva aí de 2016. Quem sabe aí o São Paulo não consiga aí já com o Lucas Fernandes sanar esse rombo aí que já está sendo previsto por conta das eliminações constantes aí na Copa
do Brasil e na Copa Libertadores da América. Tricolor de Notícias, segunda edição, passando a régua na edição desta segunda-feira. O São Paulo, que é o quarto não, São Paulo já é o 8º colocado, 12 pontos aí. O São Paulo está a 6 pontos aí atrás do Palmeiras, né? 4 pontos, aliás, atrás do Palmeiras. Porém, o Palmeiras tem aí um jogo com a pontuação suspensa. E isso deve, se o jogo for refeito ou não, depende do julgamento aí desse jogo entre Palmeiras e Botafogo. Certamente, mesmo se jogar uma segunda partida com o Botafogo, o Palmeiras deve vencer novamente o time carioca. Mas fato é que o São Paulo está fora do G6, fora do G4, e o futebol apresentado não deixa o torcedor são paulino animado de maneira alguma para uma perspectiva aí a curto prazo do São Paulo conseguir voos maiores aí no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa é a situação do nosso São Paulo Futebol Clube, mas seguimos firmes, porque amamos esse time aqui. E esse coração de 5 pontas bate mais forte dentro do peito, onde corre nas veias o sangue tricolor. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, 9 horas da noite. O São Paulo vai à ressacada. Deve estar um frio danado, hein? Deve estar um frio danado. Imagina esses jogadores aí que morrem na parte física no segundo tempo com o frio de Santa Catarina, né? De Florianópolis, em um sábado à noite, às 21 horas. Meu Deus. Ai. Tá certo, Nação Tricolor. Vamos passar a régua e encerrar o Tricolor de Notícias edição desta segunda-feira. Lembrando que amanhã, às 11 da manhã, tem o Tricolor em Notícias, certo? Só apenas com as notícias do São Paulo, atualizando o que aconteceu nessa noite, na manhã dessa terça-feira. E após o Tricolor em Notícias, tem o Tricolor em Debate, aí sim com a sua participação, né, com sua opinião e com o debate entre a galera do Tricolor de Notícias. Primeira edição, e às 8 da noite a gente está com o encontro marcado neste formato do Tricolor de Notícias, com opinião, com sonoras, com entrevistas e, claro, com as notícias atualizadas do dia do nosso Tricolor. Tá certo? Este Tricolor de Notícias de segunda-feira fica por aqui. Eu sou Gerson Ferreira, volto amanhã. Forte abraço, Nação Tricolor. Tchau! Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar no Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor. E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital. E diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br, o portal da Nação Tricolor. Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A rádio da Nação Tricolor. Está no ar pela Rádio São Paulo Digital. Tricolor em Notícias.